Boa noite, pessoal. Estou falando boa noite porque eu estou gravando à noite e imagino que vocês também vão ver à noite. Mas de qualquer forma, para quem vê amanhã, bom dia, boa tarde, da mesma maneira. A gente vai começar agora a aula 3 do curso de termodinâmica, que seria como se fosse uma segunda parte da aula 2. Na aula 2 a gente mexeu com termômetros e eu cortei ali para falar agora sobre dilatação térmica, embora sejam parte do mesmo tópico lá no Google Sala de Aula. Mas enfim, as aulas aqui estão separadas e a gente vai ver agora a dilatação térmica. Dessa vez não teremos uma trilha sonora emocionante de fundo, porque aparentemente ela pode atrapalhar. Para mim, eu acho que é uma coisa que inspira um pouco mais. Eu gosto de fazer tudo ouvindo música, mas se vocês acham que atrapalha, eu vou fazer sem. Então vamos lá. Essa parte de dilatação, eu acho que uma boa parte de vocês já viu no colégio, mas pode ser que tenha gente que não tenha visto e tal. E a gente tem um pré-requisito que é importante, que é saber usar notação científica, que também é uma parte matemática que a gente vê no colégio. E eu vou supor que vocês já sabem trabalhar tranquilinho com notação científica. Eu vou supor isso e vou tocar o barco. Se por um acaso alguém tiver uma dificuldade, aí pode perguntar para mim, pode mandar uma mensagem lá em algum mural e eu posso até talvez gravar uma outra aula só sobre notação científica, tá? Eu não vou fazer isso agora porque pode ser desnecessário e vai estender a aula, vai passar do tempo que eu quero que ela tenha, que aí somado com o tempo que vocês vão levar para fazer os exercícios, isso pode acabar excedendo também as 2 horas de carga horária que vocês têm. Então, sem mais demoras, vamos lá. Dilatação térmica. Bom, o que é isso? A gente tem uma certa relação com a parte de termômetros que a gente já viu na aula de ontem, porque para a gente construir aquele termômetro com uma substância termométrica, que tipicamente é o mercúrio, o que a gente está medindo, na verdade, é um volume ali, através de uma coluna desse líquido que se estende ao longo de um tubo capilar, e é isso que você compara para medir temperatura. E isso usa o modelo de dilatação, inclusive dilatação térmica linear, que é o que a gente vai fazer aqui também. Então a gente já está com essa ideia na cabeça de que alguns materiais, maior parte dos materiais, tem o seu volume aumentado quando a gente aumenta também a temperatura. Por que eu estou falando de alguns materiais? Porque não são todos. Existe uma substância muito famosa que em um certo regime tem um comportamento oposto a esse que eu estou dizendo. A gente vai ver no finalzinho da aula. Então vamos começar pelo mais básico. O que é a dilatação térmica? Ela corresponde a um aumento do espaçamento interatômico médio. Ou seja, num corpo sólido, se a gente tem 2 pontos, esses 2 pontos são uma distância L0, por exemplo, tem um ponto aqui e um ponto aqui. Eles distam L0 a uma temperatura T. Se eu aumento essa temperatura, e esse material ele tem esse comportamento típico de também dilatar com aumento de temperatura, então aqui eu vou colocar um T0 e aqui um TF, que é maior do que T0. Então a gente tem aqui também um L, que é maior do que L0, e a gente define um ΔL, que é igual a L menos L0, maior do que 0, né? Então essa distância interatômica média, ela está aumentando. E, além disso, a gente diz que essa distância ΔL, ela é proporcional ao L0. Essa é uma suposição que a gente faz para criar o nosso modelo. Além disso, a gente vai dizer que
o ΔL também é proporcional ao ΔT. Da mesma forma que eu defini ali um ΔL, eu posso definir aqui um ΔT, que é a temperatura final menos a temperatura inicial. Eu digo que esse ΔL também é proporcional ao ΔT. Então, eu tenho essas duas relações de proporcionalidade que eu quero fazer uso. Se eu tenho relações de proporcionalidade, eu consigo transformar elas em relações de igualdade, ou seja, equações, simplesmente inserindo uma constante de proporcionalidade. E é isso que a gente faz. A gente cria uma equação, vou fazer em vermelho já, porque ela já é a equação definitiva. Nossa, que vontade de espirrar. Que é ΔL igual. A gente tinha o L0 e o ΔT. O ΔL é proporcional aos dois. Eu vou inserir agora a constante de proporcionalidade, que é o alfa. Não confundir o alfa com esse símbolo aqui, que quer dizer proporcional, tá? Embora eles sejam parecidos, não é a mesma coisa. Então, temos essa equação aqui. Recapitulando, que a gente obtém essa equação através dessas duas suposições, que a variação do tamanho da distância interatômica, ou se você pega uma barra, você pode estar olhando o começo e o fim dela, essa variação é proporcional ao comprimento ou à distância inicial, e também que essa variação é proporcional à variação de temperatura. Reparem que eu estou colocando um ΔT. Cadê a caneta azul? Eu estou colocando um ΔT aqui. Não estou colocando o ΔT ao quadrado, raiz de ΔT, ln de ΔT. Então, são relações lineares, tá bom? Por isso também que a gente chama isso de dilatação térmica ou dilatação linear. Isso se reflete aqui quando a gente coloca essa constante de proporcionalidade e tem uma equação. Então, vamos olhar quem que é quem aqui nessa equação. O delta, bom, tem umas coisas que são meio óbvias, né? Mas eu vou escrever de qualquer jeito. Isso aqui é o comprimento inicial. ΔT é a variação de temperatura. O ΔL é a variação do comprimento. E faltou o alfa. O alfa eu vou definir aqui, já que ele que é a novidade, né? Já buscando mostrar para vocês qual é a unidade dele. Para quem não sabe, quando a gente coloca colchete assim, a gente está olhando apenas a unidade de medida dessa grandeza. Então, bom, todo mundo aqui já manja matemática, né? Operações básicas, eu já vou isolar o alfa. Vai ficar então o alfa igual ΔL dividido por L0 ΔT. Então, L0 ΔT. Eu posso fazer assim, ou cada um ter o seu próprio colchete, e aqui em cima ΔL. Então, o que eu vou ter? A unidade de medida de ΔL é a mesma unidade de L, né? L menos L0 são duas grandezas iguais. Então, eu posso decidir qual que eu vou colocar. Eu posso colocar em metro, por exemplo, se eu tiver um sistema internacional. Então, vai ficar... que não vai ficar muito espaço, não vou colocar assim mesmo. Vai ficar metros. E aqui, L0, mesma coisa, metros também. E ΔT? No sistema internacional, a gente usa Kelvin. No entanto, reparem que não é a temperatura que eu estou colocando aqui, é a variação. E como eu disse na aula passada, a variação de 1 Kelvin corresponde à variação de 1 grau Celsius. Então, aqui tanto faz. A gente pode colocar tanto Kelvin
quanto o grau Celsius. E aí a gente corta o metro em cima e embaixo, e a gente tem que a unidade de alfa é 1 sobre grau Celsius, ou grau Celsius a menos 1. Eu reitero dizendo que é a mesma coisa numericamente que a gente falar que é Kelvin a menos 1, tá bom? E esse alfa, ele recebe um nome especial, né? É o coeficiente de dilatação linear. Belezinha? Eu vou colocar alguns valores típicos aqui. Para a gente saber quanto que ele vale mais ou menos. Claro que isso depende de cada material. Então, por exemplo, para o aço, o alfa do aço, ele é 1,1 vezes 10 a menos 5, e a unidade, grau Celsius a menos 1. Aqui eu coloquei aproximadamente, mas eu vou colocar um igual mesmo, porque são valores tabelados. Também tenho do cobre, que é 2,3 vezes 10 a menos 5 também, grau Celsius a menos 1. Então, reparem que são números muito pequenos. E o que isso quer dizer? Se ΔL é o produto de L0 vezes um ΔT vezes esse número alfa, que é muito pequeno, então a gente espera também que essa variação ΔL seja um número bem pequeno. E uma forma que a gente tem de interpretar o alfa é justamente olhando da seguinte forma. Olha essa parte aqui, essa equaçãozinha, mas sem os brackets, os colchetes. Eu posso reescrever ela como alfa é igual ΔL dividido por L0 vezes 1 sobre ΔT. Quando eu escrevo o alfa dessa forma, imediatamente me vem à cabeça a seguinte interpretação. Eu posso enxergar o alfa como ΔL sobre L0. O que é isso? Isso aqui é uma variação percentual. Afinal de contas, eu estou fazendo a fração, a razão entre a variação e o comprimento inicial. Se por um acaso o tamanho da minha barra dobrar, estou falando barra por quê? Porque por enquanto estamos em uma dimensão só. A gente vai passar para 2 dimensões, para 3 dimensões, mas por enquanto estamos mexendo com uma dimensão só, uma distância. Por isso que eu falo barra, porque é um objeto unidimensional. Se o comprimento dessa barra ele dobra, então o ΔL é igual a 2L0 menos L0, ou seja, L0. E dividido por L0 dá 1, então é um aumento de 100%, tá bom? É uma variação percentual. Então a gente pode enxergar o alfa como uma variação percentual por unidade de temperatura. Ou seja, a gente tem ainda esse grau Celsius a menos 1. Então a gente pode enxergar o alfa como uma variação percentual. Só que para falar a verdade para vocês, embora essa interpretação seja interessante, eu acho que ela não é tão legal quanto uma outra, que é quando você compara diferentes materiais. Porque aqui, por exemplo, a gente tem o cobre, o metal puro, 2,3 vezes 10 a menos 5. E o aço, uma liga, 1,1. E se eu quisesse saber qual desses materiais dilata mais com o aumento de temperatura, o que eu tenho que fazer? A gente usa essa equação para os dois. Para a gente comparar, a gente tem que usar as mesmas condições iniciais, né? Então, eu quero ver qual dilata mais.
Eu posso ver isso percentualmente, ou posso ver isso com uma régua, vendo quanto mesmo que ele dilatou, quanto que ele aumentou em centímetros, metros, milímetros. E aqui eu estou falando várias unidades, porque já que o alfa tem a sua unidade grau Celsius menos 1, a gente viu que as unidades de comprimento aqui se cancelaram. Quer dizer que se você colocar centímetro aqui e centímetro aqui, tá ok, não tem problema. Afinal de contas, essa unidade de centímetro cancelaria aqui em cima. Mesma coisa com metro, mesma coisa com quilômetro, mesma coisa com anos-luz, que é um pouco exagerado, né? O que eu quero dizer é que você não tem que se preocupar em seguir o SI, o Sistema Internacional, para ΔL L0, contanto que você use a mesma unidade para os dois. Não vale usar uma em metro e outra em centímetro, aí não vai dar certo, aí vai ter um fator de conversão. Mas se vocês usarem a mesma, tanto faz qual é. Então vamos supor que a gente pegou uma régua aí, uma barra, e tem alguns centímetros, então você vai usar isso para L0 e vai ter o seu resultado em centímetro também. E você pega duas barras de materiais diferentes, né? Como eu falei, uma de aço e uma de cobre. Elas têm que ter o mesmo tamanho para você comparar mais facilmente. E elas estão na mesma temperatura e você esquenta até a outra mesma temperatura. Então o L0 é a mesma coisa e o ΔT também. A única diferença que vai alterar a sua variação do comprimento é o alfa. Portanto, você vai ver uma diferença no ΔL, na variação do comprimento, porque materiais diferentes podem ter alfas diferentes. E como é que eu vou saber qual vai dilatar mais? Bom, a equação aqui é bem simplesinha. O ΔL é proporcional ao alfa. Então, para alfas maiores, eu vou ter ΔLs maiores. Beleza? Isso quer dizer o quê? Se você tiver um conjunto muito grande de barras de materiais diferentes, mas todas com o mesmo L0. Poderiam ser réguas diferentes, todas elas têm 1 metro, por exemplo, 100 centímetros, e está todo mundo na mesma sala, então mesma temperatura inicial, aí você esquenta a sala ou diminui a temperatura da sala, e você vai ver que o seu ΔL vai ser negativo, né? Lembrando que o ΔL pode ser negativo, porque o ΔT pode ser negativo. O L0 não pode ser negativo porque é um comprimento. Então, ele vai ser sempre maior que zero. Mas o alfa pode ser negativo, que é o caso que eu vou explicar no final da aula. Mas voltando, então, a gente tem essas várias réguas, cada uma com um material diferente, mas todas com o mesmo comprimento inicial e mesma variação de temperatura entre as situações inicial e final. E aí você vai ter diferentes ΔL também. Cada barra vai ter um tamanho diferente no final. E o que você percebe é, para essas barras com o mesmo comprimento inicial e mesma variação de temperatura, aquela que mais dilata é a que tem maior alfa. Então você pode entender o alfa como uma facilidade para dilatar. Quem tem um alfa grande é muito fácil dilatar. Quando você compara com outras substâncias. É sempre uma comparação. E quando o alfa é pequeno, aí é o contrário. Você tem uma pequena dilatação, é uma dificuldade, entendeu? Então, lembrem que o alfa pode ser uma facilidade. Se é grande, é muito fácil dilatar. Se é pequeno, não é tão fácil assim dilatar. Mesmo considerando a mesma variação de temperatura, a gente tem essa diferença entre os alfas que gera diferenças no ΔL também. Então, acho que isso ficou muito bem explicado. E é esse o modelo que a gente usa para a dilatação linear. Beleza? Tem uma outra equação também que passa a mesma informação para a gente do que essa. Eu vou reescrever aqui da seguinte forma. Vou usar essa equação aqui, ó. ΔL é igual a L menos L0. ΔL é igual a L menos L0. E eu vou aplicar nessa expressão. Por que eu estou fazendo isso? Porque, às vezes, a gente pode estar interessado não na variação do comprimento da barra, e sim no comprimento final da barra. Nesse caso, o ΔL não é tão interessante para a gente quer uma equação que já forneça o comprimento final. Então, você faz uma manipulação algébrica muito simples, ΔL
ele é L menos L0, que é também o alfa L0 delta T. Passo o L0 para cá, coloca ele em evidência, e aí eu já vou colocar aqui direto. Que a gente vai ficar com L é igual a L0, coloquei em evidência, 1, que vem desse termo aqui, mais alfa delta T. Qual equação é melhor? Nenhuma das duas é melhor do que a outra. Ambas passam a mesma informação, só que uma te dá o ΔL e a outra te dá o L. Eu digo que passam a mesma informação porque nenhuma dá informação a mais do que a outra, tá? Por isso que eu não digo que uma é melhor do que a outra. No entanto, pode acontecer de existirem situações onde uma se mostra mais prática do que a outra. Mas aí isso é relativo, né? Isso é circunstancial. Se você quiser saber o ΔL, essa é melhor. Se você quiser saber o L, essa é melhor. Beleza? Reparem também, uma coisa que é óbvia, né? Se alfa tem a unidade de grau Celsius a menos 1, esse termo aqui embaixo, alfa delta T, vai ser grau Celsius a menos 1 vezes grau Celsius. Vai cancelar e vai ficar adimensional. Por isso que a gente pode somar com 1, que é um número, também não tem dimensão. E L e L0 vão ter sempre a mesma dimensão, tá bom? Por dimensão aqui eu estou dizendo unidade de medida. Então, se você coloca o L0 em metros, você deve ter o L em metros também. Belezinha? Nossa, já deu 20 minutos. O que mais que eu quero falar hoje? Isso aqui é o modelo unidimensional. Agora o que a gente vai fazer é o modelo bidimensional. Eu não vou fazer o tridimensional porque o salto do 1 para o 2 já é didático bastante para vocês entenderem que isso também é válido e como que isso vai ser aplicado em 3 dimensões. Quem quiser fazer em casa, ok, é legal. Mas eu não vou fazer aqui, pelo menos não durante a aula. Então agora vamos fazer... Eu coloquei dilatação térmica, eu coloco outro título bonitinho aqui. Vou colocar. E o que eu vou escrever? Vou tomar uma água antes. Só um instante. Vou colocar dilatação. Superficial. Por quê? Espera aí que eu podia escrever errado. Porque quando a gente está mexendo com uma dimensão, uma direção, um problema unidimensional, a gente pode falar que é um problema linear. Quando a gente tem 2 dimensões, a gente tem uma superfície, que poderia ser uma placa, por exemplo, onde você despreza a espessura dela, no entanto, ela tem uma altura e tem um comprimento. Base, altura, por exemplo. E aí tem um modelo tridimensional, que é um volume, e a gente já tem uma dilatação volumétrica. Então, vamos fazer o seguinte. Eu vou fazer aqui um desenhinho de uma placa. Ops. Bom, caguei aqui embaixo, né? Mas não tem problema. E vamos supor o seguinte. Essa altura aqui dessa placa, a gente pode enxergar essa parte azul como se fosse uma barra, assim como aqui é uma barra e é um retângulo, então esses dois têm o mesmo tamanho. Eu vou dar um comprimento para ela que vai ser L1, 0, tá? L1 porque é a altura e 0 porque é a situação inicial. E aqui, ignorem o probleminha ali, eu vou ter, de uma maneira muito criativa, um L2, 0. Beleza? E eu posso enxergar também a caneta apenas, a tinta azul, como se fosse uma barra. E aí, tudo isso, agora ficou bom. Tudo isso está a temperatura
T0. E eu vou passar... Bom, quero calcular uma coisa antes. Eu vou calcular a área inicial. É L10 vezes L20. Base vezes altura, tá bom? Vamos lembrar dessa equação aqui. Agora sim. Ixi, ficou feio aqui. Eu vou dilatar. Bom, o desenho não vai parecer que está dilatado, tá? Mas estou contando com o poder de abstração de vocês. E agora aqui eu tenho L1 e aqui eu tenho L2. Tá bom? E estamos à temperatura TF. Feynman iria me criticar aqui com o erro da cor. Lembrando que, usando o nosso modelo, eu vou até deixar a equação aqui, ó. L é igual a L0 vezes 1 mais alfa delta T. Essa equação aqui é a nossa Bíblia agora. Eu vou ter o L1, é só usar os índices, né? L1 é igual a L10, comprimento inicial, vezes 1 mais o coeficiente de dilatação linear desse material. Então, se a barra for de um mesmo material, uma barra homogênea e tal, o alfa vai ser o mesmo para os dois. Então, não tem que colocar alfa 1 e alfa 2, vai só a alfa mesmo. E delta T, que é definido como essa temperatura final menos aquela temperatura inicial. E o L2, ele é L20, comprimento inicial, que multiplica 1 mais coeficiente de dilatação linear vezes a variação de temperatura. Tenho essas duas equações aqui. Então, agora, eu consigo calcular a área final. Essa é a área inicial. Eu vou calcular agora a área final. Como que é? L1, L2. Trivial. Eu vou usar agora essas expressões aqui, né, na equação da área. Então, vai ficar o seguinte. A é igual a L1, que é L10, que multiplica 1 mais alfa delta T, que multiplica L2, que é L20, parecendo 10 e 20, mas não é. 1 mais alfa delta T, assim. Eu vou agrupar o L1 e o L20, L10, L20. E agora eu vou... Bom, a gente pode olhar que aqui eu tenho dois parênteses, mas eles são a mesma coisa, é 1 mais alfa delta T. Então, eu já vou abrir eles em um parêntese só, porque é só levar ao quadrado. Então, vai ficar quadrado primeiro, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo. Então, é 1. Bom, aqui 1 é neutro em multiplicação, né? Quadrado primeiro, 1. 2 vezes o primeiro pelo segundo, é 2 vezes 1, 2 vezes alfa delta T. Mais o quadrado do segundo. Ou seja, alfa ao quadrado, delta T ao quadrado. Tá bom? E agora a gente percebe, em primeiro lugar, que L1, L0 é nossa área inicial. Beleza? Então, agora o que eu vou fazer é reescrever essa equação da seguinte forma. A área final é igual a área inicial vezes 1 mais 2 vezes alfa delta T mais
alfa delta T ao quadrado. Beleza? Chegamos nessa expressão. E aqui tem duas coisas importantes. Primeiro, se eu mantiver esse termo aqui, alfa delta T ao quadrado, o meu modelo fica um pouco mais complicado quando eu vou olhar para a área. Porque agora eu não tenho que simplesmente olhar a primeira ordem, que é proporcional linearmente à variação de temperatura. Eu tenho que olhar o ΔT ao quadrado também. Então, vamos analisar esses termos. Vou até mudar a cor aqui. Eu vou fazer mais para cá, porque eu já não quero ter que trocar de folha. Comparando, eu tenho alfa delta T, vezes 1, 2 ali, né? E o alfa delta T ao quadrado. Beleza? Na verdade, o que a gente está comparando aqui e se eu dividisse esses dois por alfa delta T? Porque se eu estou dividindo ambos pela mesma quantia, a comparação continua válida. Aqui eu estaria comparando, portanto, 2 com alfa delta T ao quadrado sobre alfa delta T sobra alfa delta T. Então, se eu puxasse em evidência aqui um alfa delta T, ia ficar isso. 2 mais alfa delta T. E vamos comparar, então. O alfa, como eu passei os valores típicos, vou colocar um versus aqui, ó. Coloquei E, né? Mas agora vai ser versus, ó. Versus. O alfa tem valores típicos muito pequenos. Vou usar o que eu passei para vocês. O aço era 1,1 e o cobre 2,3 vezes 10 a menos 5. E eles são metais. E a gente sabe que os metais, eles têm uma facilidade extra em sofrer dilatação. Comentei até do uso do mercúrio, uma substância termométrica, nos termômetros antigos, justamente porque ele tem um alfa maior. É até uma oportunidade, né? Não quero cortar muito o assunto, de agora falar por que é legal ser mercúrio, porque se você olha só a barrinha delgada lá de mercúrio no tubo capilar, ela poderia seguir essa expressão aqui. Então, se você quer um ΔL, na verdade é outra expressão, né? Se você quer um ΔL, e você já tem um L inicial, né? Uma certa temperatura, e você variou uma certa temperatura, para você identificar mais facilmente, você quer um ΔL maior, então tem que ter um alfa maior. E os metais têm alfas grandes. Acabei não colocando outro valor típico, mas vidro, por exemplo, está entre 4 e 9 vezes 10 a menos 6. Então, é 10 vezes menor ainda. Então, eu vou colocar aqui, sendo generoso, o valor típico de metal, que é 10 a menos 5. Vezes a variação de temperatura. Então, repara que a desvantagem desse termo já é gigante, porque é 10 a menos 5 contra 2. Esse termo aqui é 100 mil vezes menor. Ah, mas o ΔT pode ser grande? Pode, mas ele, chutando o pau da barraca também, vai ser tipicamente 10 ao quadrado. Estou dizendo que ele tem a ordem aí de 100, 200, 300, 400, 500 graus Celsius de diferença. Ah, mas eu posso aumentar mais do que isso. Sim, você pode, mas muito provavelmente você vai acabar tendo outros problemas se você aumentar tanto a temperatura. Se você pega uma barra de um certo metal, por exemplo, e você esquenta demais, além de ela dilatar, ela pode estar se aproximando do ponto de troca de estado de agregação. Essa barra pode começar a derreter. Então, você tem outros problemas que te impedem de você colocar um ΔT muito grande. E ainda que você colocasse ΔT igual a 4, então a gente vai ficar 10 a menos 5 vezes 10 a 4. Ainda ia ser 1 sobre 10, 10 a menos 1, que é 10 vezes menor do que esse termo. Então, o ΔT ele nunca vai ganhar do
da unidade, ou no caso aqui do número 2. Então, tudo isso é para justificar que esse termo aqui, ele é pequeno. E quando a gente fala de uma coisa pequena, uma coisa grande, é sempre em comparação com alguém. Estamos comparando com quem? Com esse aqui. Claro, se comparássemos com 1, ele é menor ainda. E esse termo também a gente pode jogar fora em comparação com 1. Só que se a gente joga todo mundo fora, é aquele ditado. Você joga para fora do banho a água e a criança junto. Aí também você já vai perder toda essa informação. A área final vai ser igual à área inicial sempre. Então a gente pega nesses modelos sempre a nossa primeira contribuição, a maior contribuição, e despreza as outras quando elas são muito menores. Se eu desprezar essa aqui, putz, então vai ficar, cara, sempre igual. Não tem dilatação, então. Não é o que a gente quer. Então, a gente mantém esse termo, mas joga esse termo fora, tá bom? E agora eu vou, então, reescrever essa equação, porque ela fica assim. A é igual a área inicial vezes 1 mais 2 vezes alfa delta t. E agora eu quero que vocês olhem para essa expressão e para essa aqui em cima. Reparem que eu tenho a minha grandeza, AL, é igual à grandeza inicial, a área inicial, comprimento inicial, vezes um parênteses, onde tem 1 mais. Aqui em cima, eu tenho coeficiente de dilatação térmica linear vezes ΔT. E aqui eu tenho ΔT também vezes 2 vezes o coeficiente de dilatação linear. Então, agora o que eu faço é, para manter essa mesma forma aqui em cima, esse 2α eu chamo de beta, seguindo a ordem do alfabeto grego. E aí a gente chega na expressão que a área é igual à área inicial vezes 1 mais beta delta t. Onde esse beta, ele é o coeficiente de dilatação superficial. Beleza? E também podemos escrever, né, usando que a variação da área é A menos A0, que a variação da área é A0 vezes beta delta t. Já que a gente tem uma equação igual, ou melhor, na mesma forma, a outra também vai ser escrita na mesma forma. A única diferença aqui é que temos um beta no lugar do alfa, né? Assim como temos A no lugar de L. Eu saco. Tento fazer as coisas bonitinhas, mas é difícil. Ainda mais com a gambiarra que eu faço para filmar. Então, temos essas duas equações nos moldes das primeiras. E é por isso que eu digo que a gente pode parar aqui em dilatação superficial, porque isso já é o suficiente para vocês entenderem que, se através de uma placa eu dilatei ela e eu calculei a área de um jeito muito simples, só substituir essas duas aqui, duas equaçõezinhas, fiz essa comparação tranquilex também, e eu cheguei no modelo que segue a mesma forma do que meu modelo unidimensional. Se eu fizer isso em 3 dimensões, ou seja, para um paralelepípedo, aí eu vou ter as mesmas equações nas suas mesmas formas. Então, na parte de dilatação volumétrica, eu não vejo necessidade de repetir esses cálculos com vocês em 3 dimensões. Então, já vou colocar logo de cara. O volume final, ele é igual ao volume inicial vezes 1 mais alguma coisa que multiplica o ΔT, que aqui é um gama. E assim, o ΔV é igual ao V0 vezes o gama ΔT.
Lembrando que, vou colocar todas as equações aqui agora. Eu tenho que L é igual a L0, 1 mais alfa delta T, e que eu vou colocar a área agora? Não, vou colocar o delta L. Delta L é igual a L0, alfa delta T. Também tenho que a área final é igual à área inicial, 1 mais beta delta T. E aqui que a variação da área é igual à área inicial vezes beta delta T. Tá bom? Então, é sempre a mesma forma da equação. E nós temos a relação. O beta, ele vale 2 vezes alfa. E o gama, ele vale 3 vezes alfa. Faltou só dizer, né, quem que é o gama. Apesar que agora fica um pouco mais óbvio. Ele é o coeficiente de dilatação volumétrica. E qual que é a unidade de medida tanto de beta quanto de gama? É a mesma de alfa, porque eles são proporcionais, né? Só um número multiplicando, não vai alterar a unidade de medida. Então, reparem que tudo volta em termos de alfa. Por isso que alguns problemas que vocês podem encontrar, mesmo que for um modelo para você aplicar de dilatação superficial ou volumétrica, o problema pode fornecer o coeficiente de dilatação linear, porque você consegue calcular muito facilmente quem é o beta e quem é o gama. Se ele quiser dar uma pegadinha, ele pode passar um problema que é bidimensional, uma placa, e te dá o gama. E às vezes você confunde com o alfa e calcula, portanto, o beta errado. Então, só para fazer aqui rapidinho, né? Se o beta é 2 alfa, quero achar a relação então entre gama e beta. Gama é igual a 3 vezes alfa. E alfa é beta sobre 2, segundo a equação de cima aqui. Então, vai ficar 3 beta sobre 2. Se você quiser, então, se ele te der o beta para você calcular o gama, é só fazer 3 meios, tá bom? Quando você faz sobre 2, você está calculando o alfa vezes 3, já tem o gama para você usar. Beleza? Bom, sobre dilatação térmica que eu tenho para falar para vocês, é isso mesmo. Vocês têm já à disposição a lista para fazer de exercícios. Qualquer dúvida, vocês podem mandar lá no mural e a gente vai conversando por lá, tá bom? Então, para manter aqui o padrão, eu vou terminar a aula dizendo que por isso é hoje e a gente se vê provavelmente amanhã, tá bom? Abraço!